dia, está no ar mais uma edição do Jornal Nerd em Ação. E hoje contamos com a presença de 3 ilustres professores. Vitória. Bom dia. Idalina. Bom dia. E Ítala. Bom dia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos grandes da filosofia, Aristóteles. Aristóteles é proveniente de Argiro, nasceu 15 anos após a morte de Sócrates, e junto com Platão consuma uma sucessão de grandes filósofos que revolucionaram Atenas e posteriormente da cultura ocidental. Para Aristóteles, a finalidade da filosofia é obter conhecimento ou ciência de todas as coisas. Sendo assim, ele distingue 3 grupos: as ciências práticas, as ciências teoréticas e as ciências produtivas. Ítala, fala-nos um pouco sobre essas teorias. Ciências teoréticas. A finalidade é tratar das coisas reais e dizer algo a seu respeito. Investiga os seios da natureza que existe independente da participação humana e responde à pergunta que todos fazem: o que é? Exemplo de ciências teoréticas é a física e a metafísica. Ciências práticas. Dizem respeito à ação humana ou à sua conduta enquanto homem. Exemplos de ciências práticas é a ética e a ciência política. Ciências produtivas. Podemos chamar também de ciências artísticas, técnicas ou poéticas, e estudam os meios de produzir alguma coisa, ou seja, fabricar alguns objetos. Agora vamos falar um pouco sobre a metafísica. Mas afinal, para que serve a metafísica? A questão inicial é a mesma que incomodava Platão. Como posso afirmar que mesmo mudando diariamente algo em mim permanece? Idalina, que algo é esse que mesmo mudando diariamente ainda sou eu? Aristóteles concebe a metafísica como o ponto mais alto que o conhecimento humano pode atingir. E qual seria o objeto de estudo da metafísica? Investiga a substância, indaga o ser enquanto ser, indaga as causas e os princípios primórdios de todas as coisas, busca a substância imóvel, o divino na natureza, apresentando-se como teologia. Para Aristóteles, a metafísica tem finalidade dupla. Apresenta as causas primeiras e oferece os fundamentos para as outras, ciências se constituírem como práticas metódicas de conhecimento. Para Aristóteles, qualquer investigação filosófica deve ter o mundo da experiência como apoio de suas especulações. Portanto, para esse filósofo, não há separação da realidade em níveis conforme especulava Platão. Um de seus predicados é o ser como potenciado. Por potência deve ser entendida a possibilidade de que algo tem se transformar ou atualizar. O ato é a realização de algo em potencial. O exemplo clássico é a semente, que pode ser concebida como uma árvore, em potência. E a árvore, por sua vez, é a semente devidamente atualizada. A proposta de Aristóteles para definir o ser não admite materialismo, pois somente a matéria não basta para algo ser o que é. Nesse caso, Aristóteles nos convida a pensar o conceito de forma em 4 tipos diferentes. Vitória, quais são esses tipos? Primeira causa material. A causa de que é feita determinada coisa. A pergunta a ser feita aqui é: do que é feita a causa? Segunda causa, a causa eficiente. Do que fato cria algo. É a ação transformadora de algo. A pergunta aqui a ser feita é: quem gera tal causa? Terceira causa, a causa formal. O que dá a forma pela qual a peça ou algo é identificada. A pergunta a ser feita aqui é: o que é tal causa? Quarta causa, a causa final. A razão última para tudo isso. A pergunta é: por que foi gerado? Muito obrigada, Vitória. Ítala, agora será que você poderia nos falar um pouco sobre a metafísica como teologia? A metafísica passa a estudar a suposta existência de uma substância primeira, da qual derivam todos os seres, ou seja, uma força anterior ao ser. Essa substância deve ser eterna e imutável. Este princípio deve ser um ato puro, pois caso contrário sofreria a ação do tempo e mudaria. A conclusão é que se existe um movimento eterno, é necessário que exista um princípio que produz esse movimento. Esse princípio é chamado de primeiro motor. Aristóteles esclarece que, embora as escolhas são sempre ações voluntárias, nem todas as ações voluntárias envolvem escolhas. O objeto de estudo da lógica é uma proposição, uma vez que por meio da linguagem só é possível exprimir os juízos formulados pelo pensamento. A lógica tem lugar de destaque na teoria da filosofia aristotélica, e a parte mais explorada é a sua clássica teoria acerca do silogismo. E Dalina, será que você pode explicar o silogismo à pessoa que está assistindo? A parte mais explorada da lógica aristotélica é sua clássica teoria acerca do silogismo. Silogismo significa conexão das ideias e foi empregada por Sócrates para designar a argumentação lógica ideal constituída de 3 proposições, que respeitam a seguinte hierarquia. As 2 primeiras, chamadas de premissa, conduzem necessariamente à terceira, chamada de conclusão. Como todos sabemos, a ética e a política são as ciências práticas da filosofia aristotélica. Os estudos sobre ética tratam das condições de moralidade a partir da possibilidade de excelência humana, o arete, examinando assim a própria essência das virtudes e os modos de sua aquisição em conformidade com a natureza humana.
Vitória, fale-nos um pouco sobre a ética e a política. As questões éticas e políticas são desenvolvidas por Aristóteles em coerência com seus postulados filosóficos gerais. Quer dizer que são mais facilmente compreensíveis se lembrarmos de sua teoria das 4 causas, a formal, material, eficiente e final, e de seus conhecimentos de ato e potência. Feitas as ponderações, é possível apresentarmos as reflexões éticas e políticas aristotélicas em seus aspectos principais? Não, porque para apresentarmos tais reflexões, é fundamental verificar sua definição do bem e, consequentemente, sua identificação de finalidade da vida humana. Para Aristóteles, o bem não é o que existe independentemente da vida humana. Aristóteles é claro ao afirmar que a felicidade não deve ser confundida com os prazeres do corpo, porque uma vida absorvida pelos prazeres corporais reduz a humanidade ao nível dos animais inferiores. Agora vamos com uma de nossas repórteres, as ruas de folha miúda, para saber o que as pessoas acham sobre a felicidade. Bom dia, estamos aqui com a Lucélia, vai falar sua opinião sobre o que é felicidade. A felicidade para mim é viver melhor com as pessoas, viver bem com a vida e sentir uma... E para você, o que é a felicidade? A felicidade é uma maneira de se manifestar, de mostrar os sentimentos. Agora, mudando um pouco de assunto. Vitória, fale-nos um pouco sobre a ética no justo meio. A medida certa dos sentimentos é o que caracteriza as virtudes. Trata-se da mediania, situada entre os extremos da carência e do excesso, como, por exemplo, são a coragem e a generosidade, que são virtudes porque são termos médios, respectivamente entre temeridade e covardia, prodigalidade e mequinhez. Por isso costuma-se chamar a filosofia aristotélica de ética do meio justo. Agora nós vamos falar um pouco sobre as ações voluntárias e as ações involuntárias. Apenas em ações voluntárias é que podemos avaliar a presença ou a ausência da virtude nos indivíduos, justamente porque nas involuntárias não há possibilidade de escolha. E para sabermos mais desse assunto, vamos com outra de nossas repórteres nas ruas de folha miúda para saber o que as pessoas acham sobre as ações voluntárias e as ações involuntárias. Um exemplo clássico do silogismo é: todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Aristóteles dizia que existem 3 tipos de governo. A monarquia, que é o governo de um só, a aristocracia, que é o governo de poucos, e a república, que é o governo da multidão. Para finalizarmos, basta retomarmos, em particular, uma das formas rituosas de governo, a república, por sua singularidade, pois afinal é um tipo natural do poder político que combina características da oligarquia e da democracia. E com isso se encerra mais uma edição do Jornal Nerds em Ação. Tenham um bom dia. Realização House. Dose dupla. Dose dupla. Detonando os melhores regs da atualidade.